Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar, assim acalmando o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, pela meditação em Tua palavra, que possa tocar profundamente em nossos corações, para que tenhamos vidas transformadas para a glória do Teu santo nome, Pai. Nos oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje dar início a um novo tema sobre o que estamos estudando, que são os mandamentos recíprocos, da mutualidade. Os mandamentos que Deus deu ao seu povo, à sua igreja, para que todos pudessem cumprir esses mandamentos. E o que vamos estudar hoje é sobre a instrução. O Senhor nos ensina que nós devemos instruir uns aos outros. Instruir é ensinar, certo? Então nós devemos estar sempre ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. É assim que deve funcionar o fluxo da nossa vida e principalmente na vida espiritual. Precisamos aprender coisas espirituais e ensinar coisas espirituais. Não podemos apenas aprender e ficar com aquele conhecimento para nós. Temos que compartilhar, certo? Porque senão, uma hora, vamos explodir. Se nós só aprendermos e não compartilharmos, uma hora nós vamos explodir. Mas o pior é que essa explosão, sabe de que será? De orgulho, de soberba. Porque vamos achar que sabemos muito e vamos acabar caindo no pecado de orgulho. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então precisamos aprender e compartilhar, ensinar a outras pessoas. Quem tem família é muito fácil, é só compartilhar com a família. Quem tem filhos, mais fácil ainda, é compartilhar a Bíblia com os filhos. Então você vai estar exercendo aí esse mandamento, de instruir aos outros. Quem é solteiro é um pouco mais difícil, porque você tem que procurar pessoas realmente para ensinar. Mas não é impossível. Você pode ensinar a Bíblia para os colegas da faculdade, do trabalho, da escola, certo? Então, não é impossível. Deus não daria um mandamento para nós que fosse impossível de cumprir. Então, Ele deu um mandamento que é possível, sim, cumprirmos, certo? Vamos observar Atos capítulo 18, versículo 24. Atos 18 e 24, até o 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Observe que ele já era um homem instruído na palavra, no caminho do Senhor, Apolo. Mas ele teve a humildade de ouvir essa exposição do caminho de Deus por meio de Priscila e Áquila. Então não é, irmãos, porque você é uma pessoa estudada, que tem formação secular, que tem muito conhecimento bíblico, que é um teólogo, que você não tem mais o que aprender. Muito cuidado com isso, porque isso pode nos levar à queda. Acharmos que não precisamos mais aprender nada, já sabemos de tudo e pronto. E aí nós nos bloqueamos para aprender mais. E esse é um grande problema no meio cristão, quando isso acontece. Porque nós precisamos estar sempre abertos ao aprendizado, e ainda mais o aprendizado da Bíblia. É interessante que hoje nós temos muita informação por meio do celular e estamos sempre aprendendo, Às vezes involuntariamente.
Estou lá olhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, meio mundo de coisa que tem aí agora, né? Aí de repente, pai, que negócio interessante, ó. O limão faz tão bem à saúde, né? Não sabia disso. Aprendeu algo, né? Então, se nós aprendemos coisas nas redes sociais hoje e achamos interessante e queremos aquele aprendizado e às vezes lutamos para colocar em prática. Aprendi que o exercício físico em jejum, de madrugada, é bom. E a gente fica pelejando para acordar cedo. Estou dizendo assim, aleatoriamente, certo? Estou dizendo que isso é bom, não. Aleatoriamente. Vamos dizer que você ouvisse isso lá na internet. Aí você, rapaz, interessante, vou ver se eu faço, né? Aprenda os exercícios na internet, né? Que é bom para a saúde. E a gente vê lá, aí, rapaz, eu vou ver se eu faço. E se esforça para colocar aquilo em prática. Aí, com relação às coisas de Deus, nós ouvimos e muitas vezes não fazemos nem conta para praticar. Então, irmãos, nós precisamos dar um valor maior à palavra de Deus. Respeitar mais a palavra de Deus. Se Deus disse que é para nós fazermos alguma coisa, então nós temos que nos esforçar para fazer. Porque senão vamos ter problema na nossa vida espiritual. Assim como se eu aprendo algo bom para a minha vida física, para a minha saúde física, eu tento colocar em prática, para não ter problemas de saúde. E por que com relação às coisas espirituais eu não enxergo da mesma forma? Que eu preciso praticar a palavra de Deus para a minha saúde espiritual. E aí é onde nós erramos. E um desses mandamentos é instruir uns aos outros, ensinar uns aos outros. Se está falando que é para ensinar uns aos outros, eu não apenas ensino, eu também aprendo, certo? Instruir uns aos outros. Então, eu tenho que estar apto para ensinar e apto para aprender. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, né? Apolo. Tendo chegado auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o enviado de Deus, né? O ungido, o Cristo, o Salvador, o Redentor, né? Jesus, certo? Que o Cristo é Jesus, que aquele Messias que eles estavam esperando, e aquele Salvador, o Redentor que eles esperavam, era realmente Jesus Cristo, certo? Então era um homem já eloquente, conhecedor das Escrituras, mas estava aberto ao aprendizado. Então nós precisamos, irmãos, mostrar que não é somente o pastor ou professor que tem a responsabilidade de ensinar coisas concernentes à palavra de Deus e ao reino de Deus. Todos os crentes são chamados a exercer o ensino. Então, as pessoas às vezes se enganam achando que não, é só o pastor que tem que ensinar. É só o missionário. É só o professor da escola dominical que ensina. Não. Todos os crentes devem estar aptos a ensinar. E eu vou fazer uma pergunta, né? Como é que nós mais ensinamos a Bíblia para as pessoas? Ficou difícil? Como é que nós conseguimos ensinar com mais clareza a Bíblia para as pessoas? Como as pessoas conseguem entender melhor a Bíblia? Testemunho, né? Nosso testemunho. A nossa vida deve ser uma Bíblia ambulante. Nós precisamos viver a Bíblia para que as pessoas vejam a Bíblia em nós, vejam Cristo em nós. Não é apenas saber falar. Saber falar é fácil, irmãos. Na internet está cheio de coisa aí ensinando você estratégia de comunicação. Eu pesquisei sobre isso também. Porque eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Então tive que pesquisar sobre isso, né? As pessoas não acreditam, né? Quando eu digo que sou tímido. Mas eu sou, estou aqui, ó, suando, ó. Cheio de ventilador ligado, eu estou suando. Certo? A mão gelada, nervoso, com medo de errar. Então tenho as minhas limitações com relação à comunicação. Então tive que procurar auxílio, pesquisa, estudo para saber como me comunicar melhor, certo? Mas não é apenas isso que vai fazer as pessoas se chegarem a Deus. Não é a forma como eu falo, não é a forma como eu me expresso,
Não é a minha movimentação corporal, que às vezes tem gente que ensina que você tem que estar se movimentando enquanto prega, que é para as pessoas ficarem, né, lhe acompanhando com os olhos, que é para prender a atenção das pessoas. São estratégias de comunicação, mas eu não fico sambando para cá e para lá, né? Porque o que tem que impactar a vida das pessoas não é a minha pessoa, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não transformar, eu não vou transformar ninguém. Quando nós lemos sobre aquela parábola lá do rico e Lázaro, quando o rico diz, pai Abraão, né, manda Lázaro à minha casa paterna, eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, para que ele não venha para o lugar de tormento, né, para esse lugar de tormento. O que é que o pai Abraão diz? Lembra? Eles têm a Bíblia, né, que é Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, eles têm a Bíblia. Eles podem aprender por meio da Bíblia. Aí o rico insiste, não, pai Abraão, isso não é verdade, a Bíblia não é suficiente, né? Com outras palavras, ele quis dizer isso. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles vão se arrepender. Arrepender-se-ão. E aí o pai Abraão diz, olha, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, que é a Bíblia, tão poucos se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, irmãos, eu posso fazer aqui um show, malabarismo, soltar fumaça, luzinha piscando, né? Se não for a Bíblia na vida de vocês para transformar, eu não vou conseguir transformar ninguém. Esse showzinho não transforma a vida de ninguém. Às vezes, torna as pessoas mais mundanas. Porque as pessoas, às vezes, estão querendo trazer hoje o mundo para dentro da igreja. E não a igreja para contagiar o mundo. Alguns pastores hoje, infelizmente, estão fazendo isso, né? Estão trazendo o mundo para dentro da igreja para ver se atrai as pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas que querem viver no mundo? O mundo dentro da igreja é um problema, que vai trazer problema para dentro da igreja. Então nós precisamos ensinar a Bíblia, e as pessoas precisam da Bíblia, para poder ter vidas transformadas, vidas melhores, para que sejam impactadas pelo que Deus fez por nós, e assim possam produzir frutos. Possam ensinar essa transformação de vida a outras pessoas, principalmente com a sua vida transformada, não apenas com palavras. Então não são as nossas estratégias humanas que vão transformar vidas, mas a palavra de Deus. Vamos para outro texto em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3 e 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Precisamos instruir, precisamos aconselhar. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele começa o versículo dizendo: como você vai conseguir instruir e aconselhar? Com toda a sabedoria. O começo do versículo diz o quê? Você tem que ser habitado pela palavra de Deus. Se você não estiver cheio da Bíblia, você não vai conseguir instruir e aconselhar. Às vezes a gente diz assim, não, irmão, é porque eu não sei ensinar. É porque tem pouca Bíblia aí dentro ainda. Certo? Quanto mais Bíblia você tiver no coração, mais você vai ter facilidade de comunicar alguma coisa. Exemplo. Alguém aqui já teve a experiência de assistir um filme e conseguir fazer o resumo para alguém? Você assiste o filme, aí vai contar para, rapaz, eu assisti aquele filme ontem, era assim. Conta vários detalhes, né? Por quê? Você conseguiria contar sem ter assistido o filme? Não. Porque você não conheceria o filme. Então você só consegue contar um resumo do filme porque você assistiu. O filme está ali dentro, da sua mente. Você assistiu ele. Então, para que você possa contar algo da Bíblia para alguém, fazer um resumo de uma história bíblica, às vezes, como eu fiz há pouco tempo da parábola do rico e Lázaro, né? Aquilo precisa estar na sua mente. Tem que estar cheio ali dentro.
Irmão, é porque eu leio e não consigo aprender. Eu leio e não aprendo. Está lendo pouco. Certo? Está lendo pouco. Porque eu tenho essa dificuldade. Não acredito. Eu tenho. Quando eu era criança, ainda hoje, né? Quando eu assisto aula, ou quando eu vou para um culto, estou ouvindo as pregações, sabe o que é que eu faço? Como eu tenho dificuldade de memorizar as coisas, eu fico repetindo na minha mente. Tudo que o professor ali está falando, eu fico repetindo na minha mente. O que o pastor está pregando, eu fico repetindo na minha mente. Como se eu estivesse falando de novo. Porque é como se eu estivesse ouvindo já 2 vezes aquela pregação. Essa é uma estratégia que eu uso desde criança para poder aprender. Porque eu não sou muito chegado à leitura, né? Não fui criado com isso, então não tenho um hábito de ler muito. Né? Aí, rapaz, como é que você prega então? Eu leio e repito, eu leio e repito. Aquilo que eu leio várias vezes para gravar na mente. Aquilo que eu estou lendo, certo? Eu consigo pregar pela graça de Deus e porque eu estudo dessa forma. Eu não leio assim, eu vou ler um livro inteiro para fazer uma pregação. Não consigo. Então eu tenho que ler trechos. Eu leio trechos, aí repito, aí repito, aí repito. Aí quando tem uma palavra que eu não entendo, vou no dicionário, aí pego e repito e até, gravar na mente. Certo? Então essa é uma estratégia que eu utilizo para poder aprender. E aí aquilo ficar gravado. Porque se não ficar gravado na minha mente, eu não consigo ensinar para ninguém. Você só consegue ensinar algo para uma pessoa quando você tem o conhecimento suficiente do assunto para passar com segurança. Para você contar com naturalidade. Não é você tentando, peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, você conta com naturalidade, como se fosse algo que fizesse parte da sua vida, de você. E aí, para que isso aconteça com a Bíblia na sua vida, você tem que estudar, ler, reler e ler e reler de novo. Porque não é todo mundo que tem facilidade de ler um texto uma vez e lembrar daqui a 2 anos daquele texto, da referência bíblica e tudo. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Eu não tenho. Então, eu tenho que ler, tenho que reler, tenho que revisar estudo. Às vezes, estava cansado de passar a semana inteira estudando um texto, quando era no domingo de manhã, tinha que revisar ainda o estudo. Porque não tinha bastante segurança ainda para lembrar das coisas. Então, todos nós temos limitações. Nós não podemos, irmãos, nos conformar, dizer, não, é porque a minha mente é ruim, porque eu sou esquecido. Mais do que eu duvido. Né? Que era o meu nome, quando era pequeno, era me chamarem de lesado. Né? Quando era pequeno, o pessoal tinha esse costume. É um lesado. Por quê? Porque eu era esquecido das coisas. Eu ia comprar 3 mercadorias na bodega, quando muito trazia, era 2, ainda esquecia a bicicleta. Aí quando eu chegava em casa, meu pai, cadê o café? Ixi, o senhor pediu. E a bicicleta? Deixei lá. Aí corria, né? Criança. Aí hoje tem gente adulto que não lembra de algumas coisas. Pai, eu estou esquecido demais. Imagine eu quando chegar nessa idade, né? Não era criança, já era esquecido. Então, irmãos, todos nós temos limitações. Mas nós precisamos nos dispor para nos esforçar, fazer um sacrifíciozinho para poder aprender as coisas de Deus. Senão a gente nunca vai aprender. Se a gente já colocar na mente, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou tão inteligente como fulano, eu não tenho a mesma leitura de fulano, você vai bloquear a sua mente. E a nossa mente, ela pode ser bloqueada. Certo? Se você tiver os pensamentos muito negativos, a sua mente vai acabar sendo bloqueada mesmo. Você não vai conseguir desenvolver. Então você tem que ter pensamentos otimistas. Eu tenho dificuldade, mas eu consigo. Eu não consigo decorar fácil, mas eu vou repetir até que eu decore. Vocês têm ideia como a repetição tem tanto poder para você aprender? Nós estamos dentro do tema ainda, viu? Não se preocupe que eu não fugi do tema. O tema é instruir uns aos outros. Eu estou dando dicas a vocês de como aprender a Bíblia para poder instruir os outros. Não adianta só dizer, instrua os outros, instrua. Mas você vai se sacrificar e se martirizar, dizendo, eu pelejo, mas não consigo aprender. Então, estou dando dicas de aprendizado. Como você vai conseguir aprender para poder ensinar. Para vocês perceberem como a repetição ela tem tanto poder, que uma vez eu fiz uma pesquisa, né? Como é que eu faço para decorar vários textos bíblicos, referências bíblicas, né? E aí, lá onde eu pesquisei, dizia assim, você pega o texto que você quer decorar e leia todo dia por 30 dias.
Você não precisa ficar naquela paranoia, né? Quando nós somos crianças que vamos tentar decorar alguma coisa, a gente faz o quê? A gente fica repetindo palavra por palavra, não é assim? Segundo os gregos, há 3/4 de pessoas que erram. Segundo os gregos, há 3/4 de pessoas que erram. Não é assim que a gente faz, né? Aí repete umas 15 vezes, né? Na mesma hora. Não é essa a estratégia melhor. A melhor é você ler uma vez só, por dia, por 30 dias. Todo dia você lê aquele texto. Sem aquela paranoia de decorar, só lendo. Leu normalmente, amanhã de novo, depois da manhã de novo, 30 dias. Eu fiz isso, eu fiz essa experiência com o Salmo 34. Eu consegui decorar ele todinho. Hoje eu não lembro mais, né? Porque eu não estou mais repetindo. Mas eu fiz por 30 dias. Todo dia eu abri o Salmo 34 e lia. Só lia. Depois de 30 dias eu estava sabendo o Salmo todinho, decorado. Então, eu que tenho dificuldade de decorar, consigo, se me esforçar. Por que os irmãos não conseguem? Às vezes falta só o esforço. Então faça isso. Rapaz, eu não sei nem o versículo decorado. Pois escolha um e leia ele todo dia por 30 dias. Aí depois de 30 dias você me diga se consigo decorar ou não. Mas leia todo dia mesmo, viu? Vai dizer, irmão, passou os 30 dias eu não decorei. Mas você leu todo dia? Não, só uma vez por semana. Não vai. Tem que ser todo dia, para poder, depois de 30 dias, você ter o texto decorado. Certo? Uhum. Sete capítulos, 7 salmos. Tá vendo? A senhora tinha quantos anos? Lembra quando fez esse teste? $60 e um bocado. Vamos botar 60 anos, né? Uma senhora de 60 anos conseguiu decorar 7 salmos. Por que outros não conseguem? Salmo 100, né? Então foram 7, né? 7 salmos. Não é isso? Ao todo? Então conseguiu decorar 7 salmos com mais de 60 anos de idade. Porque usou a estratégia certa. Tudo que a gente vai fazer na vida, irmãos, a gente precisa procurar a técnica correta. Para poder a gente fazer, ter uma maior produtividade em um menor tempo. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que procurar isso. Senão a gente vai se matar de fazer uma coisa e não consegue chegar no final. Então use a estratégia certa. Leia aquilo que você quer decorar todo dia por 30 dias. Aí o exemplo. Mais de 60 anos de idade decorou 7 salmos. Então faça que você também consegue. Então você tem que acreditar. Primeiro você põe na sua mente, eu vou conseguir. Se fulano tal conseguiu, por que eu não consigo? Vou fazer. Disciplina, todo dia, todo dia. Além de ler, escrevia também. É outra estratégia boa, a escrita, né? Manual, não é digitar não, escrever, caneta e papel. Outra estratégia muito boa para a gente decorar as coisas, né? Uhum. Exatamente. Então tá aí mais do que provado, né? Não precisa nem falar mais nada sobre o assunto, né? A irmã aí, com mais de 60 anos conseguiu decorar mais do que eu, né? Então, para você ter uma ideia que você consegue, você é capaz, você só precisa acreditar e colocar em prática, né? Não é só acreditar também não, você tem que oração. A gente tem que lembrar sempre que é uma palavra composta. Orar é falar com Deus, ação é agir. Você tem que fazer a sua parte. Não é só orar, Senhor, me dê uma mente boa para eu decorar os versículos, Senhor. Eu não consigo, me dê uma mente boa. Você está agindo, está lendo a Bíblia? Não. Então, meu amigo, tire seu cavalinho da chuva e Deus não vai colocar na sua mente aquilo que você não leu. Certo? Não vai. Então, às vezes, com uma revelação. Tá bom, vou botar o Salmo 23 todo na tua cabeça sem tu nunca ter lido. Não invente moda.
Leia, haja, faça a ação que Deus vai fazer a parte dele, certo? Então nós precisamos aprender, né, a habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, para que nós possamos instruir e aconselhar uns aos outros. E dentro dessa habitação da palavra de Deus em nós temos que entender que entra a humildade. E aí precisamos ser humildes para aprender também, certo? Nós precisamos, irmãos, ter claro em mente que o ensino se dá de várias maneiras, né? Sendo a vida um dos principais meios de ensino-aprendizagem. Foi o que eu falei no início, né? Como é que nós vamos conseguir ensinar mais a Bíblia para as pessoas? Com a nossa vida, vivendo o Evangelho. Precisamos também atentar para o fato de que tanto o ensino como a aprendizagem devem ser constantes na vida cristã. Então, independentemente de eu ter 1 ano de conversão ou 80 anos de conversão, eu tenho que estar sempre apto, disposto para aprender. Não posso nunca chegar a um ponto de dizer, não preciso mais aprender não, já aprendi tudo. Não podemos fazer isso. Temos que estar sempre dispostos para ensinar e sempre dispostos para aprender. Também precisamos exercer o ensino mútuo, uns aos outros, continuamente, buscar aprender diariamente. Como é que eu vou aprender diariamente? Eu estou todos os dias com os irmãos? Não, então não vou conseguir aprender com os irmãos diariamente. Isso é um indireto para quê? Para que eu leia a Bíblia diariamente. Para que eu esteja aprendendo das Escrituras diariamente. E quando eu estiver em comunhão com os irmãos, eu devo estar disposto para aprender com eles também. Então eu tenho que aprender diariamente, né? Todos os dias devo estar disposto para o aprendizado. Segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram. Observe bem, ó. Os que não sabem e não perguntam, essa pessoa está no caminho errado. Além de não saber, não pergunta. Os que sabem e não ensinam, também está no caminho errado. A pessoa que sabe um assunto e não ensina. Você está vendo que alguém precisa daquele conhecimento que você tem e você não compartilha. Terceira classe de pessoas que erram, os que ensinam e não praticam. Então também não é só, eu vou ensinar e pronto, está tudo resolvido. Não, você tem que ensinar e praticar. Você precisa colocar em prática aquilo que você ensina. Quando nós estamos preparando um estudo, nós que pregamos, a primeira pessoa que deve ser transformada é quem prega. Nós é que temos que ter o maior cuidado em colocar em prática aquilo que estamos ensinando. Porque nós precisamos ter essa consciência diante de Deus. Não é só ensinar, eu tenho que viver aquilo que eu ensino. Nós vamos conseguir viver tudo 100%? Não, porque nós somos falhos e pecadores, temos nossas limitações. Mas eu devo me esforçar a cada dia para colocar em prática o máximo possível, o máximo que eu conseguir. Aprender é um privilégio. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, quanta independência você vai adquirindo ao longo da vida por causa de coisas que você aprendeu com alguém. Tem tantas coisas preciosas que você sabe hoje que te livraram de problemas porque você aprendeu com alguém. Uma maneira de se livrar daquilo, de não entrar num problema. Quando você ouve, não estou dizendo que aqui tem, que eu não sei. Quando você ouve, por exemplo, um tiroteio, bala cortando para lá e para cá, você faz o quê? Sai na rua para olhar? Deixa eu ver quem é. Ou você se esconde dentro de casa e procura se abrigar? Você tem que se esconder dentro de casa e se abrigar, Principalmente se deitar no chão, debaixo de algum móvel, atrás de alguma parede, para não ser vítima de uma bala perdida. Alguém lhe ensinou isso algum dia? Alguém tem que ter lhe dito. Ou você ter visto no jornal. Rapaz, lá no Rio de Janeiro, lá não sei aonde, vítima de bala perdida. Quantas vezes a gente não ouviu isso nos jornais, Então você ouviu, aprendeu, ou então não posso estar dando bobeira na hora de tiroteio. Tenho que me abrigar. Você um dia deve ter ouvido alguém falando sobre isso. Porque naturalmente o ser humano é o quê? É curioso. Ele quer sair na rua para olhar. Quer ver o que está acontecendo,
Uma vez lá em Pedra Branca, no assalto a um banco, teve lá, bala cortando, e os cabas saindo na calçada, ó, para olhar. Eu não sou nada curioso também, né? Fui lá na varanda lá de casa e fiquei de tudo olhando, né? Mas abrigado, né? Atrás da parede, olhando, atrás de uma coluna, mas eu estava querendo ver o que é, né? Nós, naturalmente, somos curiosos. E como é que a gente aprende a ser mais prudente? Coisa que eu não fui naquele dia, né? A minha esposa tem, amor, não vai não. Eu digo, não, vou só dar uma olhadinha, né? Como é que a gente aprende? Tem que ter ouvido em algum lugar. Uma história de alguém que fez assim, se deu mal, alguém errou e você aprendeu com o erro dele. E aí, opa, então trouxe um aprendizado. Então, tudo aquilo que você fica atento na vida, ou que está acontecendo, algo que alguém fez de errado, ou uma história que você ouviu, às vezes lhe ajuda a se livrar de problemas, certo? Então, tenha muito cuidado, fique muito atento, né? Às vezes uma criança pode nos ensinar alguma coisa interessante. E às vezes nós desprezamos as crianças. Às vezes a criança quer dizer alguma coisa. Sai pra lá, menino. Perturbando a gente, como é que pode um negócio desse? Deixa a gente fazer as coisas. Cuidado. Porque às vezes a criança vai te dar uma ideia boa. Você não está nem vendo, mas a criança está ali como é atenta, né? Criança é bicho ligado. Às vezes está vendo, quer te dizer e você não quer. Tem a humildade de ouvir uma criança. Então cuidado. Temos que ser mais humildes na nossa vida. Imagine se você tivesse que dirigir com um instrutor de autoescola sentado ao seu lado no carro até hoje. Se o instrutor não lhe ensinasse nada, ele só dissesse, vira à direita, vira à esquerda, passa a segunda agora, a terceira, volta, reduz. Se ele não te ensinar o princípio das coisas, você não aprender, você nunca vai se libertar daquilo. Sempre tem sempre um guia, né? Lhe guiando na vida, e não pode ser assim. Nós temos que aprender para andar com as nossas próprias pernas. Fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e ser ensinados. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado e tratado como mestre. Seus seguidores foram chamados de discípulos ou aprendizes. Nosso imperativo de mutualidade de hoje, que é instruam uns aos outros, tem a ver com o ensino. Lowell Bailey assim o define. Ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. Então isso é muito importante. O que é instruir? É você ensinar alguém a Bíblia. A questão da instrução que Deus está dizendo nesse texto, né? Ensinar a Bíblia para as pessoas, para que eles possam entender, aprender e queiram também praticar. Então, quando você vai ensinar a Bíblia, você tem que ter um certo cuidado. Você tem que falar na linguagem das pessoas, independentemente da sua formação. Às vezes tem pessoas que acham assim, não, eu sou um pastor, teólogo, eu sou formado, tenho formação disso, daquilo, outro, então eu tenho que falar numa linguagem mais culta, mais elevada, um vocabulário mais complicado, mais difícil, que é para mostrar que eu sei. Cuidado. Porque às vezes tem pessoas simples, que não têm a formação que você tem. Você vai falar às vezes o mesmo de palavra que eu não vou entender nada. Então, qual a vantagem disso? O próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento, do que 10.000 sem entendimento. Então não adianta estar falando o mesmo de coisa que as pessoas não entendem. Precisamos trazer a nossa linguagem para a linguagem das pessoas, do dia a dia, do cotidiano, para que tanto a pessoa que não tem tanto conhecimento de vocabulário entenda, como a pessoa que também tem um vocabulário mais elevado também entenda. E se você falar uma linguagem simples, os dois públicos vão entender. Se você falar uma linguagem mais rebuscada, mais complicada, só um público vai entender. E você não está pregando só para alguns. Você tem que ensinar a todos. Então você tem que equilibrar a linguagem também quando vai se comunicar, certo? Para que as pessoas possam compreender. Não adianta só falar mesmo de coisa sem ninguém entender nada. O pai, a mãe, o professor, o pastor, o irmão, o amigo, o cônjuge, o vizinho, o parente, o colega de trabalho são alguns dos instrumentos que Deus usa para a prática do ensinem uns aos outros. Tanto posso ensinar a essas pessoas, como posso aprender. É o que se chama de ensino informal, ou seja, ninguém precisa ter o título de professor, nem estar em uma sala de aula, que possa ensinar ou aprender
algo. Então nós não só ensinamos ou aprendemos em uma sala de aula, na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, nós podemos ensinar e podemos aprender. E a nossa vida, não esqueça disso, a nossa vida é o principal instrumento de ensino. E nem sempre nós ensinamos só quando falamos. Irmão, como é que eu vou ensinar alguém sem falar? Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando ele fica calado, ele é tido por sábio. Então tem situações, irmãos, que a gente não precisa falar para ensinar. Às vezes a gente precisa ficar calado para dar um bom testemunho de como o Filho de Deus se comporta diante daquela adversidade. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus, como devemos agir em cada situação. Nem sempre falar é a melhor opção. Às vezes a melhor opção é ficar calado. Irmão, então quando é que eu vou falar e quando é que eu vou ficar calado? Eu não sei, né? Você que vai saber diante da situação que você se encontrar. Você tem que pedir sabedoria a Deus para Ele, na hora, Ele te iluminar e te dar aquela instrução. Não fala nada agora. Você. Opa, agora fala aquele versículo lá que você leu naquele dia de noite, né? Ou de madrugada. Ah, é mesmo, pá. Aí você fala. Uma coisa que a gente precisa aprender no dia a dia também, irmãos, nós que somos crentes, nós devemos basear os nossos pontos de vista aonde? Na Bíblia. Nós temos que ir aos poucos adaptando o nosso modo de ver as coisas e parar com aquele negócio de ficar, não, eu acho que é assim, eu acho que não sei o quê. Nós crentes não devemos viver na teologia do achismo, porque nós temos uma base sólida para nos apoiar, para nos firmar, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então não precisa ficar no achismo. Paulo, o que você acha disso? Eu não acho nada. A Bíblia diz isso, isso e isso. Biblicamente, isso aí é visto dessa forma. Aí você explica com base nas Escrituras. Não vai distorcer a Bíblia não, viu? Tem que ver lá se encaixa dentro daquele assunto. Se você não tem algo bíblico para aplicar, às vezes é melhor ficar calado. Porque quando nós vamos dar o nosso ponto de vista humano sobre algum assunto, a gente pode se complicar. E quando a gente colocar a visão bíblica da coisa, você está resguardado. Até de uma crítica. Se você, mas você não concorda com isso, meu amigo. Você não está concordando é com Deus, que eu estou só dizendo o que a Bíblia fala sobre isso. Não tem nada a ver, né? Não, mas o que é que você acha? Eu não acho nada, porque eu não perdi nada. Mas a Bíblia fala isso aqui. Se você quer aceitar, bem. Se não quer, também eu não posso fazer nada, né? Já conta aquela história lá do pastor que foi fazer uma palestra, né? Na universidade, e ele citou esse versículo aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mal todo o desígnio do coração de quem? Do homem, do ser humano. Ele falou isso na universidade. Aí um repórter lá, para dar uma de famoso, se levantou e disse, eu não concordo com o seu ponto de vista. Ele, não é meu ponto de vista, não. É a Bíblia. Ele estava resguardado de críticas. É uma atitude sábia você usar a Bíblia. Que aí você está tranquilo. Se alguém, mas eu não concordo com você. Não, meu amigo, você não está concordando comigo, não. Você não está concordando é com Deus. Que é o que a Bíblia fala. Aí você vai prestar conta com Deus, se vai concordar com Ele ou não. Então nós precisamos estar sempre com a Bíblia na nossa mente, nossa cabeça. Vamos aconselhar alguém? Procure um conselho bíblico, um princípio bíblico para aconselhar uma pessoa. Não vá pela onda do mundo, que o povo diz que é melhor, que o Instagram, o WhatsApp está por aí dizendo que o pessoal faz assim nessa situação, não. Vá pela Bíblia. Porque se você é um crente, você é um filho de Deus, qual o manual da sua vida? A Bíblia. Então você vai ficar mais tranquilo, mais seguro de dar aquele posicionamento, porque é o que Deus quer para o ser humano. Então, aprenda as Escrituras. Eu dei várias dicas de como você aprender as Escrituras, lembram? Lê todos os dias, por 30 dias, aquele texto que você quer aprender. A irmã Ana lembrou outra dica interessante, que é a escrita. Você, depois de 30 dias, não aprendeu, escreva, porque aquilo vai ajudar a gravar na mente, certo?
E se quiser, já pode ir fazendo os dois juntos, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Depois de 30 dias você vai falar até dormindo, né? Dormindo e falando. Vai estar gravado lá, no seu HD, certo? Então, aprenda as Escrituras e viva primeiro. E ajude alguém que você puder, ensinando as Escrituras a outras pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que é tão rica, em tantas informações, tantos conselhos bons para nossas vidas. E precisamos a cada dia estar abertos ao aprendizado, para que possamos aprender da Tua palavra. E pedimos ao Senhor submissão à Tua palavra, para que possamos colocar em prática, para a glória do Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe.